Irmãos, ensejando que os irmãos estão em pé, já que hoje nós celebramos os dons que vieram de Cristo por meio do seu sacrifício vicário no alto da cruz, que foi simbolicamente antecedido pelo partir do pão e partir também do cálice. Eu quero ler com os irmãos alguns versos que estão no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 9, e os versos 20 a seguir. Livro do Gênesis, capítulo de número 9, versos 20 a seguir, né? Faz tempo que eu não prego sobre Noé, né? E alguns dias atrás, estudando como sempre, né? Porque essas coisas a gente adquire estudando, né, Alex? Estudando a Bíblia, graças a Deus, como sempre, né? Eu fui... Minha alma se alegrou em relação àquilo que eu pude aprender com este episódio, né? Está registrado aí no capítulo 9, a partir do versículo 20. Texto que fala sobre este Noé, que depois do dilúvio planta uma vinha, né? Da vinha vocês sabem que vem a uva, da uva o vinho, né? Eu vou ler com os irmãos esses versos que dizem assim: E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e se descobriu no meio de sua tenda, ficou nu. Se descobriu, ficou nu, né? No meio de sua tenda. E Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber. Fora a seus dois irmãos, Sem e Jafé. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus ombros. E indo virados para trás, sem ver Noé nu, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que o seu filho mais moço, Cão, né? Mais moço lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Disse mais: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jefé, habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã também por servo. Viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. Foram todos os dias de Noé, 950 anos, e morreu. Tá bom, né, Noé? Chega, né? Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, eu vou fazer uma leitura dentro desse texto que nós lemos, uma perspectiva um pouco diferente daquela que não era tema de pregação, mas era tema de produção literária, né? Quando recentemente estudando este texto, eu comecei a resgatar em minhas lembranças algumas coisas que nós ouvíamos lá atrás
sobre ele, né, eu confesso aos irmãos que, de certa forma, fiquei um pouco, né, aquelas coisas que a gente ouve, que a gente fica meio estarrecido, né, e um dia você leu tanto essas coisas, né, um dia colocaram em sua cabeça que isso estava dentro do plano divino, né, que isso era ungido por Deus, enfim, né, não tínhamos lá atrás uma formação ainda mais sólida, né, uma maturidade cristã mais sólida, né, de tal forma que muita coisa que a gente aderiu lá atrás, graças a Deus, a gente foi se libertando ao longo do tempo, né, mas os irmãos sabem que, principalmente os irmãos que têm mais tempo de fé, já passaram por aquelas denominações evangélicas tradicionais, os irmãos sabem que essa maldição que, que Noé, profere contra seu filho Cão, né, já foi objeto de muita especulação teológica e fundamento para muita interpretação de cunho racista. Né? Isso em ambientes cristãos. Né? Eu não preciso dizer aos irmãos que até final do século XV, ainda no século XVI, havia muito geógrafo ligado ao cristianismo que recorria a essas, porque vocês sabem que lá na frente Noé, que sobreviveu ele e seus filhos, ele e sua família ao dilúvio, portanto, dentro dessa perspectiva judaica, senhores absolutos da terra, né, do mundo, agora o mundo é de Noé, o mundo é de seus filhos, né? Vocês sabem que lá na frente vai haver uma distribuição deste mundo, né? Noé vai repartir esse mundo, né? E a partir dessa repartição, dessa divisão do mundo, que se encontra no capítulo 10 do livro de Gênesis, essa coisa fica mais clara a partir do capítulo 10, né? A partir dessa divisão de mundo, não foram poucos os teólogos e geógrafos ligados ao cristianismo que viram naqueles lugares mais esquecidos da chamada civilização, né? Entendam aí civilização homem europeu, né? Século XVI, né? Aqueles lugares aqueles recantos do mundo, sabe, Alex, que parecem ter sido abandonados por Deus, onde se cultua outras divindades, onde, sabe, não foram poucos os teólogos, geógrafos que viram nesses povos abandonados, vivendo em condições, do ponto de vista europeu, subhumanas, né, condições. Não foram poucos os teólogos e geógrafos ligados à igreja que viram nestes povos os herdeiros de Cão, né? Os herdeiros de Cão. Por conta da maldição que Noé proferiu contra Cão, né? Isso aí, século XV, século XVI. Muita gente fez teologia a partir, geografia teológica a partir desse, né? E, irmãos, os irmãos aí passaram por outras denominações evangélicas, né? Os irmãos lá de trás, alguns de vocês leram, né? Certos livros que em pleno século XX tinham para a mesma linha, sabe? E lá atrás a gente lia, por exemplo, a gente viu o esforço de alguns teólogos associando, por exemplo, a África a Cão. Ora, porque a África parece ser um continente assim tão sofrido, né? Então, por quê? Por conta da maldição porque Canaã está ali, irmãos, viu?
Canaã está essa Canaã que nós conhecemos na Bíblia, ela vai até parte da África. Chega lá. E chega, e por conta da expansão do Império Romano, uma parte dessa África foi romanizada. A outra, o Alex, foi largada a própria. Né? Por exemplo, Agostinho nasceu na África. Tagashi nasceu lá, africano. Mas na África ocidental, a África que foi objeto da colonização do Império, a África que foi dominada pelo Império Romano. Mas tem uma outra África que foi esquecida. Foi essa África menos ocidentalizada, essa África não cristianizada, esta África que cultivava outras divindades, foi vista por muitos cristãos como essa porção da terra herdada por cão. E que, portanto, é uma porção de terra amaldiçoada. Uma porção de terra abandonada por Deus. Desprezada por Deus. Bem, por aí vocês já devem estar intuindo os caminhos que o racismo religioso percorreu para isso. Vocês já devem, né? Que a igreja tem... E é interessante que a igreja, algumas denominações chegaram a fazer meia-culpa, né? Por exemplo, o Papa João Paulo VI fez uma meia-culpa em relação àquilo que a igreja fez com Galileu Galilei. Uma meia-culpa em relação àquilo que a igreja fez com Giordano Bruno, mandando para a fogueira quando ele afirmou a existência de outros mundos. E hoje a gente sabe que planetas existem. Né? A Igreja Católica fez uma meia-culpa, mas eu não vejo a Igreja Evangélica, né, a Igreja dita protestante, a Igreja fazendo uma meia-culpa em relação aos crimes de racismo que ela, ao longo... E não vamos muito longe não, irmãos. Né? Recentemente, vocês acompanharam na internet, aliás, vocês acompanharam no noticiário de grande mídia e noticiário de internet também, que ela fala daquele pastor, né? Esqueci o nome dele, mas ele é tio de uma senadora aí que é ligada à extrema-direita, né? A senhora Damares, né? E eu falo os nomes porque são nomes públicos, são figuras públicas, né? Lembram do aviãozinho dele que foi preso com não sei quantos quilos de maconha? Vocês lembram, né? E ele alega não saber de nada. Pastor. E aí eu falo, irmãos, estou falando de uma questão que, claro, foi pauta política, mas que nos afeta diretamente porque é a nossa imagem. Porque o dono do avião era um pastor. E aí, Alex, eu sofro com isso. Porque quando dizem, pastor, rapaz, já me associam a quem? Já me ligam a quem? Né? Ele alegou não saber da existência daquela maconha. Agora, como você aluga um avião e você não sabe para quem você está alugando? Como? Aí o pessoal, esse pessoal que não perdoa mesmo, é pastor, o dono mesmo, vamos vasculhar a vida desse camarada para ver o que esse camarada está pregando. Aí foram lá e pegaram uma fala dele, em que ele diz com todas as letras que... E ele dizendo assim escuta, irmãos, irmãos, vocês confiariam em deixar que um médico negro, palavras dele, um médico negro que fez medicina à custa de cotas, palavras dele, abrisse o teu corpo? Você é um pastor branco, falando isso abertamente. Médico, você confiaria, irmão, que um médico negro que entrou numa universidade de medicina por meio de cotas, mal sabe ele que os melhores alunos das universidades públicas são os alunos de cotas. Por quê? Porque o cara sofreu tanto para entrar lá, Mateus,
e entrou por meio de uma cota, que quando ele entra lá, ele abraça aquilo com a vida dele. São os melhores, estatisticamente são os melhores. Olha lá, o irmão que é médico está confirmando lá, são os melhores. Lecão, eles abraçam aquilo com a força. Uma força. O camarada não assistiu a história de Ben Carson lá, o Lecão, que foi um médico um cirurgião negro, o primeiro a operar duas crianças siamesas. Né? Não assistiu, Ben Carson está vivo ainda. Não assistiu isso aí, não viu. Né? Mas um pastor branco, ou Vitor, sabe, com traços assim bem... Você confiaria que um pastor negro abrisse o teu corpo? E aí eu não vi a igreja... Ô, pastor Divaldo, eu gostaria que a irmã, que a Grazi está se convalescendo, saúde para a Grazi, né? Eu gostaria que a Grazi estivesse aqui, pastor, né? Porque Deus a livrou tirando de lá, né? Eu não vi nenhuma liderança da igreja do Evangelho Quadrangular, da qual esse pastor faz parte, vindo em público fazendo a meia-culpa. Você chegou antes e tirou ela de lá, que bênção. Foi bênção, tua vida é uma bênção de Deus na vida da Grazi, viu? Foi providencial, tirado ela de lá e trazido para cá, né? Aí eu não vi, ô Mateus, nenhuma liderança da igreja do Evangelho Quadrangular, e vamos dar nome aos bois, irmãos, por que não? Eu não vi nenhuma liderança da igreja do Evangelho Quadrangular emitindo uma nota, nós somos contra qualquer forma de racismo, eu não vi. Partidos políticos fazem isso, a mídia faz isso, e a igreja evangélica não faz, a igreja católica faz isso, e a igreja evangélica não faz uma meia-culpa. Pelo contrário, ela sustenta isso a partir de interpretações infundadas dessa falsa geografia que está no Gênesis, que não é geografia científica, irmãos, mas está lá. Faz parte dessa interpretação racista do Gênesis, que a igreja evangélica, a igreja, inclusive a igreja católica também, sustentou em boa parte de sua história. E eu lendo o texto novamente, eu fui por aqui, eu comecei a rememorar aquelas coisas que a gente ouvia lá, sabe, aquela teologia lá do dispensacionalista, do Lawrence Olson, lembra lá, o plano divino, tá lá, Edivaldo, o plano divino, é só ler o plano divino, publicado pela CPAD, que ele vai pela mesma linha, Mateus, racista. A África vem de cão. Até o nome cão soa, né? Falar cão em determinadas rodas, né? Cão é sinônimo do capiroto, né? Do diabo. Falar de cão, né? E a infelicidade de cão foi ter visto seu pai nu. Essa foi a infelicidade de cão. Agora, é interessante que os camaradas falam tanto de cão, mas não falam de Noé. Eles colocam cão, e todos esses praticamente dentro do inferno, e colocam um pedestal para Noé. Quando, na verdade, Noé também, irmãos, é uma figura que merece ser lida numa perspectiva também crítica. Porque, vejam, na tradição judaica, Noé é o primeiro indivíduo a cultivar uma vinha. Ou seja, o cultivo da uva, na tradição judaica. Na tradição mais ocidental, na tradição grega, quem ensinou o cultivo da uva, o cultivo do vinho para os homens, foi o deus Baco, né, Clóvis? Foi Dionísio, né? Foi Baco quem ensinou aos homens cultivarem o vinho. Isso na tradição mais ocidental, grega. Já na tradição judaica, quem vai introduzir em Israel o cultivo da uva e, consequentemente, do vinho, é Noé. Por quê? Porque Noé é o primeiro a plantar uma vinha. É o primeiro a colher o seu fruto, a uva. E é o primeiro a fazer o vinho. Ou seja, é uma figura que vai lá, planta a semente, espera crescer, viu o fruto, colheu o fruto e faz um
e usufrui do vinho. Agora, o problema de Noé é que Noé exagerou na dose, né? Noé foi um pouco além da dose e bebeu até se embriagar. E qual é a cena patética que nós temos? O Noé nu dançando. Se colocasse ali de fundo algum rock and roll, ficaria até bonito, né? Noé dançando nu na sua tenda. Olha a imagem patética. Ele vai ao extremo dessa situação constrangedora. E veja, imagine, hoje seria um choque, né, irmãos? Os filhos flagrando o pai nu, bêbado dentro de casa. Rapaz, é uma cena... Eu nunca vi meu pai a chegar a esse ponto. Já vi meu pai bebia bravo, viu? Meu avô, por exemplo, o Matheus, bebia que eu já vi meu avô chegar em casa carregado, né, por outros braços, porque alguém encontrou ele caído por aí, dentro desse helióptero, na época que era só mato isso aí, né? Uma bebida brava, chegar, era essa imagem. Agora imagine você flagrar teu pai nu, bebeu tanto que foi a fatalidade de cão, né? Foi o que aconteceu com o filho, ele não acreditou, é meu pai mesmo, nu, dançando. E aí marreta no coitado, soprou pro caçula. Mas aqui já tem, de certa forma, né? Aqui já tem um certo elogio que o Antigo Testamento, um certo privilégio que o Antigo Testamento atribui aos primogênitos, aos mais velhos, né? E esse moço mais novo aqui vai ter que servir os mais velhos. Trama parecido passou José, quando ele em sonho viu seus irmãos mais velhos, e José já faz parte desses filhos mais novos de Jacó. José, em sonho, viu seus filhos, os seus irmãos mais velhos, se servindo, se curvando diante dele. Quando ele narrou isso, isso pareceu, porque nessa tradição judaica, né, os filhos mais velhos têm prerrogativas que os mais novos... Hoje não, o mais novo é mimado, né? Você vê, o mais novo mudou muito, né? A gente mima bem o mais novo. Eu sei o quanto que eu sofri quando meus irmãos começaram a nascer, né? Eu sei, principalmente o Clóvis, então, aí que eu sofri barbaridade, viu, Lecão? Aí eu senti o quanto que o mais velho, quando vê os mais novos, enfim, né, na nossa... Mas na cultura judaica a coisa... Né, os mais velhos têm mais privilégios, né? Os mais novos são... E cão, a fatalidade de cão foi ser o mais jovem, caçula, e ter visto... Oi? Até hoje. Mamãe tá lá, ó, fazendo comida dele, né? Passando a roupinha dele, lavando a roupa dele. Eu não vou me virar não pra ver, viu, Alex? Eu não vou me virar não, eu não vou dar meus pulos não pra eu ver, viu? Então, até hoje ele tem as... Aí, ó, até hoje tem as prerrogativas que eu não entendo, mudou muito em relação. Agora, vejam, o problema, irmãos, aqui de Noé, e esse é um problema, é que Noé, irmãos, vai entrar num terreno sobre o qual Noé não tinha muito domínio, essa que é a verdade. Por quê? Porque Noé planta uma vinha, Noé colhe o fruto dessa vinha, e do seu fruto Noé faz um vinho. E ele entra nesse vinho sem mensurar as consequências disso. Ele manuseia a coisa sem ter a noção exata de onde essa coisa poderia levá-lo. Do extremo que essa coisa era capaz de fazer em sua vida. Porque, vejam, aqui nós temos um Noé nu. Rapaz, se fosse hoje, nós poderíamos ter um Noé assassino, né? Dentro de um carro, embriagado. Poderíamos. Olha, o problema de Noé, irmãos, foi em nenhum momento, e aqui eu estou pensando no Noé, esse Noé, que manuseia a vinha, que manuseia o fruto da vinha, que manuseia... Em nenhum momento, Noé se questionou acerca da natureza da uva. Ele tem um fruto na mão, Alex, cuja natureza, cuja essência ele não conhece ainda. É para ele
uma essência desconhecida. Ele está manipulando, irmãos, um objeto. E entenda, eu me refiro ao objeto apenas com uma finalidade apenas pedagógica. Ele está manuseando um objeto cuja essência, cuja natureza, cuja suma da coisa, ele ignora. E aí, irmãos, quando você entra num terreno, quando você começa a manusear alguma coisa, quando você começa a mexer com alguma coisa, cuja natureza você desconhece, cuja natureza você ignora, quando você entra, e aqui, irmãos, para o bem ou para o mal, né? Para o bem ou para o mal, quando você entra num terreno que você desconhece, quando você vai manusear alguma coisa que você ignora, você está correndo um sério risco. Você está correndo um sério risco. Por quê? Porque você não sabe até onde isso pode te levar. Você não sabe você não sabe o limite exato dos efeitos disso, das consequências disso. Vejam, isso para o bem ou para o mal. Os físicos que trabalharam lá no Projeto Manhattan, a gente assistiu Oppenheimer recentemente, né? Os físicos que trabalharam no Projeto Manhattan, eles não sabiam que eles estavam construindo uma bomba atômica. E pior ainda, que essa bomba atômica seria jogada pelos americanos em civis lá no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Eles não sabiam disso. Tanto é que teve físico, irmãos, que abandonou a física quando soube daquilo. Teve muito físico, muito cientista que abandonou a ciência, muito químico que abandonou a ciência quando veio. Escuta, a gente construiu isso. Era isso que a gente estava manuseando, era isso que a gente estava fazendo, era para este fim. Eles não tinham a noção da consequência, do alcance da coisa. Eles não tinham a ciência, não a ciência, mas talvez a ciência e a consciência. Faltou a eles, irmãos, faltou a eles. Coitados, mas deles a gente não pode nem... Faltou a eles mais ou menos Ei, pastor Washington, você que acompanha também política de perto, faltou a eles um pouco de discernimento. Aí não vou colocar, mas ninguém avisou o coitado do Jorge Messias onde ele estava entrando essa semana? Quando eu vi o resultado, Vitória, quando eu cheguei em casa e vi o resultado, primeiro você fica chocado com aquilo, né? Fala, rapaz! E depois você vai vendo os desdobramentos e fala, rapaz! Já não tem mais profeta lá na Assembleia de Deus, não? Né? Porque ele achou que estava entrando. Será que ninguém disse para ele que estava entrando na cova dos leões? Só que ele não era Daniel. Que os leões iriam devorá-lo mesmo. Que os leões iriam engoli-lo mesmo, como engoliram. Não tinha de ser. Irmãos, Sun Tzu na arte da guerra, vocês? Escuta, quando você vai entrar numa guerra, a primeira coisa que você deve fazer, Mateus, sabe o que é? Conhecer muito bem o seu inimigo. Você tem que ter antes de entrar olha, procure essa pastorzada aí que cerca o Donald Trump, nunca falou isso para ele. Né? Por quê? Porque ele entrou numa guerra contra o Irã, né? Achando que a guerra ia durar semanas, 2 semanas resolve tudo. E a guerra está aí, vejam, e está tudo como era antes no Irã. A única coisa que ele fez foi matar o coitado lá do Khamenei, né? Que já estava quase morrendo, né? Mas aí mata o Khamenei e o filho do Khamenei assume, ou seja, o regime continua o mesmo. Estreito de Hormuz nas mãos do Irã, é o mesmo. Sempre esteve e continua. Escuta, e o povo está a mesma coisa, não mudou nada. A guarda revolucionária mandando e desmandando. Escuta, ninguém falou para essa criança mimada que os cientistas dizem que ele tem um vocabulário
que é um vocabulário de uma criança de 8 anos, ninguém falou para essa criança, brincando de poder, de guerra, que aquele Irã lá vem de um império chamado Pérsia. Sabe a Pérsia? A mesma Pérsia que a rainha Esther teve que enfrentar, guardadas as devidas proporções, tá? Porque Esther viveu dentro do Império Persa. Só que quem governava a Pérsia nos dias de Esther era Ciro. A mesma Pérsia que um dia foi governada por um camarada chamado Dário, que era a obsessão de Alexandre o Grande, porque se Alexandre o Grande vencesse Dário, conquistaria o mundo, porque Dário era a grande ameaça. Alexandre o Grande. Ninguém falou para esse coitado que, escuta, esses camaradas aí, você sabe de onde esses camaradas vêm, esses iranianos aí? Você sabe quem é esse? Ninguém deu aula de história para ele? Não é possível. Todos os analistas disseram, quando ele entrou na guerra, achando que em 2 semanas ele ia acabar com... Todos os analistas disseram, escuta, ele está ignorando uma virtude desse povo. Sabe qual a virtude do iraniano? Que ele está ignorando? É que esse povo está acostumado ao sofrimento. Esse povo é de uma resiliência. Você pode jogar bomba lá, pode explodir. Esse povo vai continuar em pé. Os camaradas vêm dos persas. Ninguém falou para esse coitado. Sun Tzu, escuta, antes de você entrar numa guerra, procure conhecer bem o teu inimigo. Ou seja, você vai mexer com isso? Você vai entrar nessa? Escuta, é a ciência que faltou a Noé. Por quê? Porque Noé manuseia algo cujas consequências ele ignora, irmãos. O pastor Edivaldo, você conhece muito bem disso. Nesses tantos anos que você está convivendo com empresário, você já conheceu muito empresário que entrou no ramo empresarial assim, meio caindo de paraquedas e quebrou a cara, não já conheceu? Aí, olha, tá vendo? Acontece com o empresário. O camarada na euforia entra num negócio sem conhecer o mercado, sem conhecer os concorrentes, sem conhecer... O pastor Edivaldo tá nessa área aí, tecido, pergunte para ele se o tecido é bom, viu? Ele conhece o material que ele manuseia. Ele conhece, sabe. Noé, irmãos, ignorou isso. Noé simplesmente deixou isso de lado e foi mexendo, até chegar numa bebida que o levou à embriaguez e fatalmente a essa cena patética. Menos mal, né? Agora, um filho ele teve que sacrificar por isso. Um filho ele amaldiçoou por isso. Um filho, na perspectiva dele, ele perdeu por isso. E que culpa o filho teve? De entrar na tenda e ver o pai nu, embasbacado. Não acredita, meu pai. E que culpa o filho teve nisso? Vejam, irmãos, aqui, pelo menos, aquilo que Deus colocou em meu coração pelo seu Espírito, é que nós devemos isso, irmãos, em qualquer área. Antes de entrarmos nela, procuremos dominá-la bem. Procuremos compreender a sua essência. E serve para o cristiano, e serve isso para os cristãos muito mais, para pregadores muito mais, para obreiros então, meu Deus do céu, quanta gente está manuseando o evangelho, manuseando a Bíblia, sem ter nenhum domínio desse texto. Sem ter nenhuma ciência desse texto. Sem ter nenhum conhecimento aprofundado. Aí, irmãos, as distorções vão que vão. Aí, irmãos, a palavra mais mata do que dá vida. A palavra mais escraviza do que liberta. A palavra mais adoece do que cura. A palavra mais destrói do que edifica, irmãos. Por quê? Porque quem está manuseando não tem nenhum domínio da natureza desse livro, irmãos. Da essência desse livro. Serve lá, pastor Edivaldo, para aquele empresário e serve para o pregador também. Serviu lá para Noé e serve para o preletor também. Por quê? Porque se eu estou entrando nesse terreno,
Eu tenho que conhecer. Se eu estou manuseando esse objeto, eu tenho que dominá-lo. Sou eu que domino esse objeto. Não é o objeto que me domina. Que os psicólogos recomendam até uma certa idade os pais não darem tecnologia, não colocarem ele lá na... Porque vai dominar a criança. A criança não tem. E já está dominando adulto. Tem adulto que você fala, meu Deus, a camarada está adoecido. Alguém já disse que o grande erro que aconteceu no Brasil foi o Estado ter permitido que a tecnologia chegasse nas mãos de um povo ainda analfabeto. Em vez de alfabetizar no sentido não é alfabetizar de... Em vez de alfabetizar o povo, para depois dar um celular, deram um celular para um povo. Aí, eu não preciso dizer para vocês que a gente está testemunhando aí direto, né? O camarada usando inteligência artificial até para saber da melhor forma de se matar. Gente se medicando a partir de receita dada por IA. O camarada manuseia, Alex, mas ele não sabe da consequência. Ele não tem uma noção clara da natureza da coisa. Ele não tem. De repente agora vocês podem me cobrar. Tá, mas e Jesus? E a ceia? É simples. Jesus é o contra Noé nesse sentido. Por quê? Porque, vejam, Jesus sabia o que ele estava manuseando. Em João capítulo de número 13, já no contexto da paixão, durante a ceia, ele já tinha, leem lá, vocês já leram, vocês conhecem, ele já tinha partido o pão e já tinha dado o cálice. Agora, se vocês leram, mas se alguém não lembra, vai se chocar. Depois de ter tomado vinho com os discípulos, sabe o que ele fez? Ele se despiu, como Noé. Olha lá, né? Ele ficou nu, Vitória, como Noé. Mas, ó, nu pelo no mucho, só da cintura para cima. Tá lá. Ele fica nu. Vejam a imagem. Escuta. Essa coisa do Senhor, do líder, do chefe, ficando nu, já rememora imagens não muito agradáveis da tradição judaica. Por quê? Porque você tem lá, nu, um Ló que chegou ao ponto de estar nu, e as filhas, embriagado também, uma das filhas, olha, papai não tem menino, vamos dormir com o papai, para que papai dê menino. Incesto. É isso que está lá? Acho que esse está lá, não estou errando, não estou equivocado não, né? Depois vocês me corrijam, essa tá na Bíblia, não tá? Ló foi pior, né? Porque no estado de embriaguez se permitiu dormir com as próprias filhas. Incesto. Noé, essa cena patética, nu dançando um rock and roll lá no meio da tenda. Cena patética. Agora os discípulos, os 11, Judas já tinha ido embora, os 11, vendo Jesus se despir, rapaz, será que, para onde vai isso? Para onde? Isso vai dar no quê? Lá atrás deu no incesto de Ló, deu na maldição de Cão, em Noé, isso vai dar onde? Aí, irmão, sabe o que ele faz? Ele se despe, depois de ter tomado vinho, um cálice. Ele se despe da cintura para cima, aí pega uma toalha e uma bacia. Sabe o que ele faz? Não amaldiçoa ninguém. Viram ele nu, não amaldiçoa ninguém. Ele se curva diante dos discípulos e inicia o processo de lavar pés. Ó, no meu reino, quem quiser ser o maior tem que aprender a servir aqui. Ó. Tem que aprender a lavar os pés do outro. Tem que se curvar, tem que ser humilde, não se humilhar. Tem que, diante do... Vejam, é o contra Noé. Agora, esse Jesus equilibrado que está dando, depois de ter tomado o vinho, está dando um dos mais belos exemplos de praxis cristã, de vida cristã. É o Jesus, irmãos, que tomou o vinho. Tomou também, mas conhece a natureza da coisa, viu, Mateus? Conhece a essência da coisa.
sabe o que ele está ingerindo e até onde isso pode levá-lo. Por isso, ele vai até aqui, daqui para frente não. Sou eu que te domino, não é você que me domina. Sou eu que me imponho sobre você, não é você que se impõe sobre mim. Sou eu que estou no controle da coisa, não é você que me controla. Isso aí, irmão, você pode dizer para qualquer coisa, viu, irmãos? Até do vinho até o celular. Do vinho até o celular. Vejam, Jesus aqui é o contra Noé. Por quê? Porque Jesus só entra no terreno, só faz aquilo, só manuseia um objeto que ele conhece a fundo. Para além disso, ele não vai. Para além disso, ele não dá um passo. Porque Jesus tem o conhecimento da natureza das coisas. Nós temos aqui o contra Noé. Irmãos, em maior ou menor grau, procuremos conhecer a essência das coisas, sobretudo aquelas com as quais nós manuseamos cotidianamente. Observa onde você coloca os teus pés. Ali dá para falar isso? Não dá? Não fale. Observe com quem você convive normalmente. Conviver, sabe? Vai observando. Seja um observador. Sobretudo da natureza humana. Jesus era um observador da natureza humana. Uma das heranças dos estudos de humanas, filosofia, literatura, um pouco de psicologia, psicanálise, neurociência, essas coisas, é que a gente começa a entender o ser humano, o comportamento humano. A gente fica observando, Alex. A gente fica... E isso, irmãos, conhecendo a matéria humana, conhecendo o coração humano, enganoso é o coração humano, diz Jeremias. Conhecendo essas coisas, irmãos, a gente começa a conviver melhor, o nosso convívio passa a ser menos danoso para nós, a gente vai, mas para isso eu tenho que conhecer a natureza do objeto com o qual eu lido cotidianamente, constantemente. Noé não conhecia, e aí deu este péssimo exemplo que culminou na maldição do seu filho. Agora, Jesus já conhecia tudo, desde a natureza do vinho até a natureza do homem. E por isso, ele pôde terminar o seu ministério olhando para o alto e dizendo: Senhor, tudo está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque está pronto, eu fiz. Aí é Jesus, irmãos. A este nós devemos seguir. Agora, esse exemplo de Noé não foi dos melhores. Tomemos cuidado, porque podemos nos identificar com ele. As consequências podem ser as piores. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo.